Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao nosso evento, Senaed Abed, quero agradecer a todos pela presença nesta mesa e pedir que todos desliguem seus celulares e que nós demos um espaço para questões, perguntas, debate, e quem tiver algum questionamento durante as apresentações, por favor, façam por escrito, entregue, que ao final, então, nós encaminharemos para os dois debatedores. Nós temos um grande prazer de estarmos num evento que, para nós, é bastante inovador e acompanhando as mudanças que a sociedade está exigindo para que nós pensemos formas diferenciadas de se fazer formações e educações. Então, é com grande prazer que para esta mesa eu tenho a alegria de chamar o professor Alex Sandro Gomes, né, velho amigo lá de Pernambuco, né, e do Sebrae, Fabiano Bischoff. Então, nós vamos... eu vou apresentar o currículo dos dois. Então, o professor Alex é engenheiro eletrônico pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em ciência da educação pela Université de Paris e atualmente é professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista do PQ, né, de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, membro da Academia Pernambucana de Ciências. É líder do grupo de pesquisa em Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional. É coordenador de comunidade de software livre, Amadeus e OpenRedu. Mas, então, e o Fabiano, que é mestre em administração pela Universidade Federal de Lavras, especialista em gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral, é graduado em gestão empresarial pelo Centro Universitário EUNA e atua como professor na Escola de Formação Gerencial do Sebrae em Minas, é professor certificado pelo Google e líder de um grupo, Google Educator Group, em Belo Horizonte. Então, temos o prazer agora de ouvi-los nesta mesa, meia hora, né, para cá, meia hora para cada um, ok? Tá certo? Para depois termos tempo para as nossas conversas, tá bom? Então, dando início, então, ao professor Alex. Eu fiquei muito positivamente surpreendido pelo tema do evento da ABED, de tratar as questões das startups de inovação. E no início da manhã nós vimos alguns comentários com relação à metodologia de ensino das universidades, etc. Então eu, como professor universitário, evidentemente que as emoções subiram, né? O sangue subiu a cabeça, e eu vou reforçar os comentários que os colegas fizeram, e de fato eles têm toda a razão. E a gente fala de empreendedorismo e o papel das universidades nesse cenário brasileiro diante dos problemas da educação. Esses comentários são totalmente verdadeiros. E eu me preparei para passar uma mensagem para dois públicos. Eu calculei dessa forma, espero ter acertado na dose. Primeiro, falar para professores universitários, e segundo, falar para os empreendedores, né, as pessoas de startup. A mensagem inicial, acho que a frase para começar essa apresentação, eu até modifiquei o título, porque no Brasil nada é simples, né? Você chegar aqui e dizer assim, qual é a importância? Aí eu abro um slide com 3 tópicos, essa. Evidentemente que ele é muito importante, ele é capital, né? Hoje a gente consome 95% do PIB com o custeio brasileiro. A gente não tem nem 3% do PIB brasileiro para fazer algum investimento. Então, falar de empreendedorismo e a partir das universidades e falar de startups é absolutamente essencial em qualquer lugar que você sente para tomar uma cerveja ou tomar um café. E o tema é muito feliz. Então eu comecei, primeiro,
alterando o título. O título, na verdade, é aquele lá de cima, né? Como é que a gente faz inovação numa ex-colônia, né? E a importância do empreendedorismo. Então, a gente não pode falar da importância do empreendedorismo pensando como o empreendedorismo, como o ensino é feito hoje, né? Hoje você tem alguns cursos de graduação, tem uma disciplina de empreendedorismo. Então, os outros professores ensinam técnica e um professor se preocupa em formar o empreendedor. Evidentemente que a literatura de empreendedorismo diz que é possível. É possível você formar um empreendedor, certo? A longo prazo, é um conjunto de habilidades e competências, você consegue fazer isso. A Fundação Dom Cabral tem alguns ex-alunos aqui na sala, sabe muito bem fazer esse tipo de educação de adulto. A questão que se coloca para as universidades é o egresso esperado dessas universidades, que deveriam sim, no caso do Brasil, fazer massivamente a produção de startups. Quais são as competências que essas pessoas têm que ter? Considerando que isso aqui é um estudo de 2007, ele está quase caducando, né? Eu ainda estou utilizando, é um estudo muito conhecido da Institute for the Future, da Phoenix University, nos Estados Unidos. E aí você tem o cenário, ele coloca aqui quais são os drivers do futuro possível, e aqui no meio quais são as competências. Eu vou pensar uma dessas competências, que não daria nunca para falar de várias dessas competências, para fazer apenas nessa dimensão o quanto, qual seria a relevância das universidades do ensino superior nessa relação de desenvolvimento de habilidades para o empreendedorismo. Vou pensar essa competência aqui, que é o Design Mindset. Mas o conjunto de habilidades que os nossos egressos de cursos deveriam estar adquirindo ou desenvolvendo ao longo das nossas graduações é que eles deveriam conseguir resolver problemas complexos de forma colaborativa e utilizando muita criatividade. Em suma, é isso. O futuro espera profissionais assim em quase todas as áreas. Muito bem. E aí a gente... por que pós-colonial? Aí eu peguei a frase de um colega, foi um dos nossos 5 ministros da educação nos últimos 4 anos. O professor Janine é um grande especialista, é o meu. É o meu. Da próxima vez que vocês vierem para uma conferência, aí vocês lembram de desligar o telefone celular. Era um alarme, na verdade. Então, o professor Janine, ele ocupou a cadeira antes do Mendonça. E tem uma frase dele que é uma pérola. Para mim é uma pérola. Eu acho que é muito importante, nós, educadores e pensadores no Brasil, a gente não tratar o problema de forma superficial. Não é como fazer o ensino do empreendedorismo, mas por que ele é tão ruim. Então, o Janine diz o seguinte: a educação no Brasil, de uma forma geral, ela foi projetada para manter um status quo de relações econômicas onde a mão de obra ela é barata. Ponto. Então, o Janine diz isso depois de 180 anos de alguma autonomia enquanto país, mas se a gente não encarar esse problema de frente, tá certo? Tanto o ensino fundamental é para formar essa mão de obra barata, quanto o ensino superior. O ensino superior é uma escola de empregados. A gente não está preparado de forma sistemática e como uma política pública de governo para fazer a formação de empreendedores, de executivos. Não é? Isso vai sendo pensado nos programas de trainee, as melhores mentes, tá certo? Que vão ascender a isso aí. Eu tive curiosidade, isso é o trecho de um livro que eu estou terminando de escrever com uma colega, que intitula-se Didática do Design. Como explicar o que é design para professores de engenharia. E nesse percurso, eu tive a curiosidade de ver o que diz as diretrizes do Ministério da Educação com relação a design, inovação e empreendedorismo. O curso de design, em quase nenhuma das resoluções, fala-se a palavra empreendedorismo. Em ciência da computação, nos 3 perfis, engenharia, computação e ciência da computação e sistemas de informação, aparece, inclusive, como uma das habilidades chaves na formação. Então, os egressos de ciência da computação, eles são sistematicamente, porque está no currículo. Então, entenda esse currículo como um discurso, tá certo? Que tem um eco e fica muito subliminar. Você tem o pano de fundo, que é cultural, e o currículo como um artefato que estrutura muito as relações das pessoas. Em computação aparece a palavra empreendedorismo. Em engenharia aparece uma vez a palavra empreendedorismo. Em design não aparece a palavra empreendedorismo. Então tem uma organização curricular, tá certo? Que deixa muito a desejar. Então, se a gente vai
falar de como deveria ser uma coisa que a gente está precisando com urgência hoje, sem desmontar essas camadas todas que nos aprisionam, de certa forma, no modelo colonial, tá certo? Ou seja, somos um país de consumidores e não de geradores de riqueza, então a gente não vai entender esse problema de uma forma correta. Aí eu vou descer um pouco agora para fazer uma argumentação com relação à função da universidade, e eu vou utilizar a noção de raciocínio, né? Vou falar um pouco sobre raciocínio. O Vinícius falou super bem, o Luiz falou super bem sobre isso. As universidades e os cursos, de uma forma geral, eles são baseados na lógica dedutiva, tá certo? Então, eu tenho uma lógica aristotélica, eu resolvo problemas pensando dessa maneira. Isso vai dar origem a aproximadamente 1000 anos atrás, no meio do Irã, que está jogando um bolão, diga-se de passagem, né? Há 1000 anos atrás, a humanidade começou a organizar a forma sistemática de fazer experimentos para resolver problemas. Então, se a gente convive com um raciocínio que tem 1000 anos, é evidentemente que a gente tem muito respeito por ele, certo? Essa é a estrutura lógica do raciocínio científico. Todos vocês conhecem muito bem, foram formados com isso, leram livros que foram construídos utilizando repletos de conteúdos que utilizaram esse método para utilizar, e a gente utiliza isso muito bem. Isso nos colocou no espaço, certo? O raciocínio científico nos colocou no espaço. Tem uma falácia nessa frase. Quem descobrir, levanta a mão. Nos aumentou em 3 vezes a vida da gente. Então, em 1500, né, metade da vida do pensamento científico vivia-se 35 anos de idade, em média, na cidade de Veneza. Né, quando as inundações vinham, as pessoas morriam de qualquer coisa, de febre, de qualquer coisa. Então, os medicamentos triplicaram em 3 vezes a expectativa de vida da gente. E aí, ao passo de que no final do século XIX, no interior da Alemanha, se conseguiu criar um modelo de instituição que a gente está discutindo hoje, né? Como modificar essa instituição universitária para que ela consiga formar pessoas mais empreendedoras. No final do século XIX, um pensador chamado Humboldt criou o modelo que nós imitamos aqui no Brasil. Nós imitamos um pedaço do modelo americano, notoriamente as avaliações, mas a sistematização e a propagação do conhecimento científico, ela foi copiada da Universidade Imperial da França e da Universidade Humboldtiana da Alemanha. É o que a gente adota aqui no Brasil. Muito bem. Quando essas instituições foram criadas, aí vem um pedaço da resposta. Elas foram criadas com o objetivo de organizar o pensamento científico e colocá-lo ao serviço da nação. O que é que significa isso? Colocá-lo ao serviço da nação significa que toda a universidade alemã ela está a serviço de geração de riqueza. Todos vocês devem conhecer o modelo Fraunhofer, que no Brasil foi copiado pelo Sistema S, que são os institutos federais. Os Fraunhofer, eles recebem recursos da Alemanha inteira e depois eles geram tecnologia para transferir para a sociedade. Então, a geração de conhecimento nas universidades que adotam, de fato, o modelo humboldtiano, colocam as universidades a serviço das nações. No nosso caso, não. Nós gastamos aproximadamente 120 bilhões de reais ano com educação. Me fugiu aqui agora a cifra exata, mas na minha universidade, antes dos cortes, o orçamento local de uma universidade federal como a de Pernambuco é de 1 bilhão de reais ano. E o que a gente faz com esse recurso, em termos de pesquisa e transferência de tecnologia, é daí que as startups estão dando um show de fato, inclusive para o papel social e a relevância dessas universidades. É o seguinte, nós gastamos apenas 1% de todo o orçamento brasileiro com pesquisa, apenas 1% de todo o conhecimento gerado com pesquisa no Brasil é feito em colaboração com a indústria nacional. Tá certo? Então a gente consegue, nós temos recursos significativos, é o maior orçamento brasileiro, ele compete com o de saúde. Saúde são 3,5% do PIB de saúde, 3,5% do PIB de educação e 3,5% do PIB para violência. Pela primeira vez foi medida no ano passado. E apenas 1%. E esse 1% de geração de conhecimento com a indústria é no que nós somos melhores, agronegócio. Certo? As outras áreas, elas trabalham sem colaboração com o mundo da academia. Então isso é para dizer, olha,
Como se deveria fazer empreendedorismo? Ora, como se deveria fazer empreendedorismo na universidade? Era a universidade inteira colaborando com a indústria nacional, resolvendo problemas nacionais. E aí, de novo, esse gap, né, cultural, essa distorção na apropriação do modelo que seria, de fato, a universidade moderna num país, e a função social dela, se repete quando a gente observa essa transformação. E aí tem uma coisa ainda mais grave. A falácia naquela foto do ônibus espacial é que não foi o pensamento científico, não foram as leis de Newton que colocaram aquele ônibus no espaço, tá certo? A gente não utilizou apenas o método científico para construir aquele ônibus espacial. Existe um outro tipo de conhecimento muito valorizado em muitos lugares do mundo, principalmente aqueles que têm um PIB de exportação significativo, incluindo a Alemanha e a Escandinávia, que a gente adora comprar os produtos deles, tá certo? Que adotam um outro tipo de raciocínio, esse muito mais jovem, que é o raciocínio de design. E esse muito mais próximo da relação com o empreendedorismo. E qual é o espaço do design nessa instituição? Então vamos seguir um pouquinho aqui esse raciocínio. Para esses autores aqui, o design é uma faculdade mental humana. Da mesma forma como resolver problemas por experimentação, nós conseguimos sistematizar ao longo de 1000 anos, mas conseguimos fazer isso muito bem. O raciocínio de design, ele tem uma natureza diferente. Ele resolve problemas, mas de uma maneira diferente. Ele é natural do ser humano. Os primeiros traços de sistematização, isso é de um livro do executivo da Universidade da Microsoft. Bill Dirksen é um designer canadense que é o líder de pesquisa da Microsoft. Ele escreveu um livro sobre o Sketch e ele encontrou no Museu Europeu um traço por volta de 1500 mais ou menos, onde tinha registros de um barquinho desenhado antes do artesão colocar a mão na madeira. Quando ele faz referência a esse desenho, ele percebe que a humanidade não faz muito tempo que ele separa, que o ser humano aprendeu a separar o momento de projetar um objeto do momento de executar o objeto. Certo? Então o artesão ele pega uma madeira, século XV, ele pega a árvore, corta e faz o tamborete. Né? Então o processo de concepção do objeto em tempos diferentes do momento da execução desse objeto, ele é mais recente na história da humanidade do que a estratégia de resolver problemas por experimentação. Então o método científico, o método de design, é capaz de gerar, por exemplo, essa cadeira que custa, sei lá, R$600, mas aquela cadeira que o Aaron Sarin está sentado da década de 20, você encontra ele aqui lá em qualquer loja de design por R$4.500. Porque ele conseguiu resolver o problema do conforto, como seria a cadeira mais confortável do mundo, utilizando o raciocínio de design. Ora, o raciocínio de design ele é um complemento extremamente interessante ao raciocínio científico, que é populado, que está repleto nas nossas universidades. E qual seria o espaço, respondendo novamente mais um elemento de resposta, qual seria o espaço mais interessante para você desenvolver o raciocínio de design? Alguns elementos de resposta, algumas tentativas ao redor do mundo, mas com muita resistência, né? Poucos espaços sistematizados a níveis de política pública global e nacional. Vocês têm os movimentos makers, os Fab Labs da vida, onde você tem uma fusão de trabalho, diversão e aprendizado, utilizando o corpo inteiro para aprender, resolvendo problemas, utilizando todo o corpo. As faculdades de engenharia não são assim, as faculdades de design são um pouco assim. O design ele tem uma característica que o método científico não tem. O método científico ele encontra relações entre uma causa e um efeito. O método de design, ele consegue sistematizar 50 variáveis para conseguir simplificar o envio de uma mensagem. Wille Flusser era professor na USP. Ele veio exilado para o Brasil na Segunda Guerra Mundial e foi professor na ECA, se eu não me engano, deve ter sido colega de vocês e tal. Né? Ele faleceu foi fazer uma viagem de volta, depois de 60 anos, né? E faleceu num acidente de carro. Mas o Wille Flusser, ele tem uma definição muito interessante do que é a palavra design, o que é o método, a função do raciocínio de design, que é entregar ou enviar uma mensagem para alguém, é o sinal. Seja uma cadeira, seja um ambiente de aprendizagem, seja o serviço, como a gente vai ver logo no começo da tarde, né, do Alexandre NG, vai falar sobre design de serviço.
O serviço que você cria, ele é sempre uma mensagem que você passa para alguém. E a gente viu na fala do Vinícius diversas citações a isso. A gente mandou a mensagem errada para os alunos. Então está na cabeça dele, tá certo? Vejam que o raciocínio de design está na cabeça de todo mundo. A questão é quanto eu domino esse raciocínio de design para calcular a mensagem antes dessa mensagem sair. Então é muito próximo da forma de desenvolver habilidades para empreender, explicar para as pessoas como funciona e como lidar com esse raciocínio de design. Que o design funciona, aquele esquemazinho do ciclo bem comportado é de um pensamento que tem 1000 anos. E esse aqui é um esquema do pensamento de design. Ele começa muito emaranhado e com o tempo a mensagem vai ficando clara para você passar antes de você expor o seu produto, a sua startup para alguém. Né? A propósito, eu sou empreendedor, né? Sou pesquisador, mas sou empreendedor também. Então, quando você mobiliza o raciocínio de design, o que aumenta, na verdade, e diminui, é a incerteza do sucesso. Então, quando a gente percebe hoje, por exemplo, egressos de Stanford e MIT por ano geram 250 startups, e egressos de uma universidade federal geram 5 ou 6 por ano, tá certo? É muito porque o ambiente, ele não conseguiu transferir o conhecimento científico para resolver, ou de partida, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, a gente não conseguiu absorver os problemas tais e quais acontecem na sociedade, mobilizando o raciocínio científico para entender o problema e complementando com isso o raciocínio de design para criar a mensagem certa para o problema certo, que é, na verdade, mais ou menos a causa de fracasso de quase todas as startups que quebram. Elas começam no lugar certo com a resposta errada. Então, não tem fórmula, não é perfil de usuário, não é se teve um anjo, não é se teve investidor, ela nasceu no momento certo, entregou a mensagem certa. Então, é uma coincidência. Tá certo? Quem teoriza muito sobre isso, tem um livro, eu não citei ele aqui, mas esse é o método, eu vou falar, é o método de design, mas esse é um outro esquema, e eu vou fazer uma referência a Steve Blank, que é um cara que acompanha as startups do Vale do Silício desde a década de 60. Ele tem um blog muito interessante, e o livro dele é Os 4 Passos para a Epifania. E ele faz o pós-mortem de dezenas de startups, depois de gastarem alguns milhões de dólares, no final pergunta, mas vocês tinham perguntado para o usuário o que ele queria? Não. Certo? Então, normalmente, o fracasso vem de você não ter concebido a mensagem correta para o público adequado. O design é uma forma de pensar coisas. Então, tem tudo a ver com o empreendedorismo. Mas o espaço do design na sociedade brasileira é muito pequeno. E nas universidades também fica um tanto quanto restrito aos cursos de graduação de design. Então, eu estava, alguns meses atrás, conversando com um colega japonês, e eu fiz essa referência para ele, porque era um cara de ontologia. Aí eu disse assim, mas o raciocínio de design não se enquadra muito bem nisso aqui. Não, ele por quê? Porque ele tem uma estrutura diferente. Aí eu mandei aquele livro, né, aquele livro da capa branca, ali atrás eu mandei para ele, e ele disse assim, rapaz, eu fiquei muito interessado. Gostei dessa expressão, design como um thinking. Ou seja, a academia não conhece o raciocínio de design. E não é apenas no Brasil. Em alguns lugares do mundo, o raciocínio de design ele é conhecido tal e qual, e o valor social e para a hegemonia de um país, como deveria ser notoriamente onde eles foram criados, que é no norte da Europa. Certo? Então, o raciocínio de design, ele é um complemento ao raciocínio científico. Essa é a lógica que eu quero colocar. E numa lógica pós-colonial, eu quero começar essa terceira e última fase com uma citação de um italiano que vendeu 40 lanchas de luxo para os brasileiros, na época que a gente estava com o Cristo Redentor em ascensão. Tá certo? Aí, quando o Cristo Redentor começou a dar pirueta, ele fechou o escritório, porque ele não conseguiu vender nenhum serviço para uma empresa brasileira. Ele acreditou que o Brasil tinha acordado para o design. É Paulo Pininfarina, é um dos herdeiros do mais famoso estudo de design italiano, que assina alguns modelos da Alfa Romeo, etc, etc. E ele teve um escritório aqui em São Paulo. E anotem isso aqui, depois vocês encontram no Estadão. O brasileiro não leva o design a sério, foi a carta de despedida dele do Brasil. Ele conta toda a história dele. Ele disse, eu acreditei que vocês tinham entendido o que era o design. Fiquei 2 anos e meio, tinha um escritório aqui em São Paulo, fechou, foi embora e colocou essa matériazinha lá para vocês olharem depois. Mas o que significa, então, considerando que nós estamos pelo menos 100 anos atrasados em entender o que é o processo de design,
né, que teve origem lá na década de 20, a sistematização acontece na Alemanha na década de 20. O que acontece quando a gente se encontra num seminário para falar de educação à distância, considerando que os nossos alunos passaram por uma educação fundamental que foi projetada para torná-los incompetentes, tá certo? Assim, sem as competências necessárias para o trabalho, e quando a gente tem uma universidade que faz pesquisa para si e não traz para dentro dos seus muros os problemas reais da sociedade. Então, como falar de inovação? Evidentemente que no Brasil a inovação não poderia ter um modelo diferente que teve desde a sua invenção do conceito na década de 50 por Schumpeter, que era a relação entre valor e problema. Então, para que alguma coisa seja inovação, ele tem que ser viável, desejável pelas pessoas. E nesse lado daqui fica a dimensão design. Como é que eu descubro o que é desejável pelas pessoas? Aqui é a dimensão do Vinícius, não é? Como é que eu faço para essa coisa ficar... Não, aqui é a dimensão do Vinícius. Como é que eu faço para que essa coisa fique realizável? E como é que eu faço para que isso aqui fique viável? Na fala dele tem um exemplo interessante. Ele decidiu não gastar o dinheiro, porque ele ia imobilizar um valor e diminuir a rentabilidade do negócio dele, que ficaria inviável se ele tivesse feito a plataforma. Então ele fez uma combinação de sistemas para que o sistema tivesse a viabilidade. Então ele tem, de fato, uma inovação. Mas para que essa inovação aconteça dentro de um país como o nosso, e aí é estranho, pode parecer estranho um professor de uma universidade federal dizer isso, a gente deveria se inserir na linha de desenvolvimento do país. Essa frase é difícil de entender, certo? Então, essa inovação, ela não pode simplesmente ser um acessório e esquecer esses fatores. Qual é o design de um ambiente educacional do ensino médio que de fato desenvolve pessoas, que de fato transforma, né? Se envolver com a linha de desenvolvimento era o que seria um empreendedorismo pós-colonial, que a gente está começando em alguns lugares do mundo, ex-colônia como o nosso caso, já começam a refletir, isso é sério, né? Então você tem uma comunidade de antropólogos e designers no mundo que dizem, olha, as 4 dimensões desse movimento que tem que acontecer nas ex-colônias é se vocês entenderem que a indústria e a educação se insere transformando a linha de desenvolvimento do país onde vocês vivem. E um exemplo disso, para ficar mais claro. Você tem aqui uma arte, né, um produto de design com uma linguagem europeia do que foi a chegada dos portugueses no Brasil. Então foi uma missa, os índios ficaram muito calmos, ouviram a homilia, no final quase comungaram, só não comungaram porque não tinham a primeira Eucaristia, mas participaram muito calmamente a realização da primeira missa no Brasil, né? Esse quadro foi restaurado há uns 10 anos atrás, ele está hoje no Olhão, Olhão de Niemeyer, em Curitiba, né? Curitiba, pronto. Ele está em Curitiba, foi lá que ele foi restaurado. Mas aqui você tem a Adriana Varejão contando a mesma história. E aí você tem as artes plásticas brasileiras contando a história do Brasil e tentando se inserir na linha de desenvolvimento, tentando modificar o caminho. A Adriana Varejão está dizendo, ó, por trás dessa linda estética portuguesa tem muita gente morta. Tá? Então, e ela tem, o que é que ela faz? A Adriana Varejão, ela bebe da antropologia muito fortemente e consegue contar a mesma história para dizer, olha, quando uma pessoa se depara com a obra de Adriana Varejão, toma consciência de que o desejo brasileiro de ser europeu, na verdade, faz muito sofrimento. Tentar transformar o Brasil na Europa é um grande erro, é um grave erro. Né? E no pós-colônia, a universidade brasileira, isso é uma frase de Sérgio Buarque de Holanda, ela nasce em cima de uma torre de marfim e ela fica até hoje em cima de uma torre de marfim. O relatório da Clary Vade foi emitido por encomenda da CAPES em 17 de janeiro desse ano, tá certo? E a gente deveria estar trazendo os problemas reais para dentro da academia e ajudando a criação, utilizando esses dois raciocínios, científico e de design, para gerar soluções que são, de fato, mensagens corretas para o nosso tempo histórico e para que a gente possa ter alguma relevância e transformação desse perfil. Tem um teórico israelense, né, que ele fala que esse diálogo é o diálogo da tríplice hélice entre a universidade, as empresas e o governo.
Então, tem um papel a ser jogado pelo governo, tem um papel a ser jogado pelas universidades, que são os empreendedores e as startups, e a academia. Tá certo? O tempo terminou. Eu teria um exemplo só aqui, mas eu vou abrir mão desse... Posso? Obrigado. Então, essa é a parte que eu reservei para os colegas das startups. Né? Às vezes, quando a gente recebe o conteúdo muito abstrato, né? Eu fui formado em engenharia, e quem é seu usuário? Opa, não sei. O resultado pode ser muito catastrófico. Então, tinha uma ideia de internet das coisas, que era o ideal que as cidades estariam todas conectadas no mundo. Isso é um ideal da década de 90, do Mark Wayne, que faleceu com 42 anos, muito jovem. E, recentemente, a executiva de pesquisa da Intel, a Genevieve Bell, escreveu um livro dizendo o seguinte: olha, essa história de conectar o mundo todo, a indústria 4.0, nas cidades, só funciona se todos os atores estiverem, de fato, alinhados. Então, tem uma visão de entender quem são esses atores. E, se a gente considera que na formação dos cursos de computação, vou me restringir agora à computação, na década de 90 se ensinava design, certo? Então, a primeira onda de design que se ensinava naquela época era como fazer a interface correta. Então, nesse momento, a gente aprendeu a construir os ícones, etc. E aí eu pergunto, vocês acham que para um engenheiro de software, um usuário, que é a pessoa que vai utilizar o sistema dele, se parece com essa imagem aqui? Vocês acreditam? Vocês acreditariam se eu dissesse que para um engenheiro de software que está projetando um sistema sem conhecimento de design, um ser humano pode se reduzir a esse desenho? O Vinícius já respondeu. Parece muito, né? Parece agressivo dizer isso, né? Mas a resposta é sim. Isso aqui é um diagrama de UML onde o ser humano é reduzido de fato. É pior do que aquele que eu coloquei. Aquele que tinha pelo menos um sorriso. Né? Mas a gente pode enriquecer a formação desses engenheiros nossos que vão criar as startups dentro das universidades ou a partir das universidades ou em colaboração com as universidades e dizer, olha, os seres humanos têm pelo menos os sentidos, tá certo? Ok. E aí a gente tem dezenas de charges como essas, né, que dizem assim, olha, isso aqui é o que e as startups têm muito disso, né? Então, isso aqui é o que você sonhou fazer no seu kickoff, tá certo? Isso aqui é o que vai estar pronto no lançamento, isso aqui é o que o usuário queria. Ele só queria uma rampa para pular, certo? Então, o raciocínio de design, ele desenvolve nas pessoas, tem uma frase muito bacana do Dirksen, que é, ele desenvolve o senso de oportunidade, porque ele te coloca em contato e em empatia com o usuário. Então, para construir a mensagem para alguém, eu tenho que entender a cultura daquela pessoa. Está terminando. Então, se eu ando um pouco mais adiante, década de 90, nós melhoramos um pouco, porque a gente entendeu que não era fazer só a interface, mas a gente deveria projetar a interface como um todo. Hoje o mundo respira, as grandes corporações, elas respiram a terceira onda do design, certo? A gente não precisa passar pela primeira, segunda para chegar na terceira, tá certo? Então é muito interessante deixar esse material, esse recado num espaço como esse. E o terceiro movimento do design, ele passa essencialmente por entender as culturas, entender de forma ampla e complexa os seres humanos e as relações que estão ali, para que você consiga entender o significado e gerar algo de valor para essas pessoas. Então, a solução dos problemas brasileiros está no meio delas. O Brasil é um paraíso e os grandes investidores sabem que as futuras startups vão nascer por aqui. Mas a gente precisa fortalecer os nossos jovens nessa direção de quais são as competências necessárias para eles fazerem essa inovação nessa ex-colônia. Obrigado.